Bom dia, na paz do Senhor. Estamos nós aqui com a nossa apostila, Gotinhas do Amor de Deus, ensinamento prático para professores, não só para professores, como para pais e como para quem é uma criança, né? Então, eu quero passar rapidinho esse videozinho para estar explicando que nós vamos estar passando, não um pouco, né, da apostila, em um dia todo no Polo de Janeiro, que é aqui no pé de Itaúna, dia 18 de março. De março, não, perdão, 18 de maio. É um sábado inteiro. A gente vai começar às 10 para meio-dia e pouco, assim, meio-dia e meia, 1 hora, almoça. E depois a gente volta até as 5 horas, se Deus quiser. A gente vai estar falando da importância de se compreender a criança, de como a gente precisa falar do amor de Deus, né? Então a gente vai estar falando da característica de um bom professor, a gente vai estar falando dos temperamentos de cada criança, e é importante que a gente... Características de um bom professor, né? Quais são as características de um bom professor, né? Elas são várias. Primeiro, o professor deve ter aceitado Jesus no coração, né? Para ele poder estar falando de todas essas coisas. E aí nós temos vários versículos que fala. Ele tem um testemunho do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus está dentro dele. Por isso ele pode dar uma boa aula, porque ele tem a ajuda do Espírito Santo para ajudá-lo, né? Então, são várias características que um bom professor deve ter. E nós vamos estar passando isso, né? Não, essa apostila eu passo em 2 meses, em assim, tipo assim, dia todo, durante 2 meses, são 8 aulas, e eu vou estar passando um dia só. Não só isso, vamos estar falando da importância de compreender a criança também, porque de experiência que eu tive de encontrar um menino na rua, ele estava drogado numa manhã de chuva, e Deus mandou eu descer do ônibus, e eu fui lá e falei com aquele menininho Pedro, que hoje deve estar um homem, deve ser pai de família, né? Numa manhã de chovendo, eu não podia falar que Deus fez a chuva, e ele disse para mim que não conhecia Deus. E eu aprendi que a gente fala com a criança, então o quê? A gente fala que quando ele diz que não conhece Deus, a gente fala que Deus fez o sol, né? Deus fez a chuva. Hoje, por acaso, aqui está um sol bonito. Mas estava chovendo, era inverno. Ele estava se molhando, ele estava com frio. Eu não podia falar de um Deus da chuva. Então, eu tive uma dificuldade, e aí veio o Espírito Santo de Deus em mim, né? Que mora aqui dentro de mim. E ele me ensinou tudo aquilo que eu tinha aprendido, o curso que eu tinha feito, né? Porque eu me formei pela APEC, também sou capelã, fiz capelania. Mas tudo aquilo que eu tinha aprendido dos longos anos ficaram por terra, porque eu não podia falar da chuva. E aí eu perguntei se ele... Jesus falou, fala para ele que eu sou pão da vida, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E aí ele me pediu café com pão. Antes ele só falava coca. Ele disse, eu quero café. Aí Deus falou, café com pão. Aí eu me ajoelhei e falei, então tá, eu vou te dar café com pão. Mas antes, na Central do Brasil, tinha umas barracas que vendia comida, chinelo, várias coisas. Deve ter até hoje. E eu fui levar minha filha, Daniela, que ela estudava na Rural. E eu a levei 5 da manhã. E quando eu estava voltando, Deus mandou descer do ônibus. E eu fui lá. E aí eu falei para ele, fala então, Jesus pão, entra no meu coração. E ele falou, e imediatamente ele ficou em pé. Ele estava drogado, ele ficou em pé. E aí eu levei ele numa barraca, dei o pão, um sanduíche misto. Ele jogou o queijo fora e comeu só a mortadela. Eu vi uma senhora e falei, olha, eu não tenho mais dinheiro, mas me dá um chinelo por esse valor aqui, que eu tenho que pegar o ônibus. Ela me deu. E o Pedro foi embora, com Jesus no coração, barriguinha cheia, chinelo no pé. Nunca mais eu vi o Pedro, mas eu tenho certeza que o Pedro está com Deus até hoje. Dá uma vontade de ver as crianças que eu fui evangelizando pelo longo da vida, porque são 40 anos, fora o que eu ajudei a cuidar de meus irmãos. Então eu amo criança. Criança, ela tem que ser amada,
muito amada por nós, que levamos a palavra, compreendendo a criança, a importância do nome. A gente vai estar falando também, tem pessoas que colocam nomes feios nas crianças, xingam ela de tudo que é nome, né? A gente vai estar falando, chama se é magro, magrinho, se é gordo, se é gordão, se é alta, sua perna de pau, enfim, se usa óculos, seu quatro olho. E não é assim. As crianças começam o tal do bullying, é nisso, né? As crianças têm que ser respeitadas do jeitinho que elas são. Por exemplo, eu tenho 110 quilos. Meu estômago é pequenininho, porque eu fui operada de um câncer. Então, eu não tenho culpa de estar gordinha. A quimioterapia fez esse efeito em mim. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Cristo fez as criancinhas do Brasil, do Japão, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Cristo ama as criancinhas como são. E tem do peixinho também, né? Que Cristo fez os peixes para o rio-mar. Cristo fez os peixes pô-los a nadar. Uns são os gorduchinhos, outros grandalhão. Uns são pequeninos, outros grandalhão. Outros são magrinhos, outros gorduchão. Mas foi Deus quem nos fez. Fez os peixes, fez os animais e fez a mim, fez a você. Então vamos estar falando da importância de valorizar nossas crianças e não colocar nomes, né? Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da criança também. E vamos ainda no compreendendo a criança, né? A importância das emoções, a gente também vai estar falando um pouquinho. As emoções é uma coisa que hoje está levando as pessoas para a depressão, né? Para o suicídio, porque as emoções, elas têm muito a ver com a gente, né? E então, nós vamos aprender também sobre temperamentos. Aqui está uma sanguínea. É alegre, chega, já vai conversando, mas ela também é melancólica um pouquinho. Então ela tem hora que ela está um pouquinho triste, mas logo esquece. É amigo de todo mundo. O colérico, ai, olha a cara do colérico. Ele é brutinho, de natureza, mas ele é uma bênção, ele é inteligentíssimo, ele é um líder. Então nós temos que ver o jeitinho dele, entender, compreender, né? Ir com calma, tratar com amor, enfim. E tem o fleumático, aquela criança que leva um ano para comer, né? O melancólico é muito sujeito a suicídio, porque ele já, tá sol, mas vai chover, né? Tudo assim, é muito, muito desanimado, né? Mas nós temos que ter cuidado, tratar com amor e entender. E geralmente ninguém tem um temperamento só, ele se mistura. O fleumático é o melhor temperamento para se usar, dá prazer de criar uma criança fleumática, né? Porque ela é tranquilona e tal. Tem os seus defeitos, mas tem muitas qualidades. É aquela criança que leva um ano para comer. Você vai comer, acaba de comer a sobremesa e ainda está comendo a sua comida. Mas todo temperamento foi Deus que deu pra gente, né? Rapidinho, de repente, um planejamento de aula, que tem que entrar os 3 itens. Que Deus me ama, eu sou pecador, né? Mas Cristo morreu por mim, né? Enfim, tem um auxílio ao professor e tem alguns clarinhos, né? E como levar uma criança à consagração também. É muita coisa para a gente falar. Que Deus me ajude, que nesse tempinho curto eu possa falar e dar um gostinho de eu quero mais, né? Vocês devem se inscrever bem rápido, porque não sei se o lugar vai comportar todo mundo. E uma notícia boa, eu estou fazendo 9 anos pós-câncer, eu estou muito alegre com o Senhor. Eu não consigo vender nada que eu produzo. Essa apostila eu fiz 5 mil, não tenho muitas mais. Talvez até faça xerox para poder atingir a todo mundo. E tem os corinhos visualizados também, acho muito interessante. Aqui também tem poesia de mãe, de pai, de Natal, poesia que Deus deu para mim. E tem uma carta muito importante que eu vou estar falando, e talvez, de repente, até eu peço para alguém ler, sobre a importância dos pais, professores, avós, de todo mundo se juntar num grande exército em favor das nossas crianças, porque as nossas crianças estão se perdendo dentro das igrejas. Cuidado com as suas crianças, levem-na para a classe bíblica, se possível fica cada dia uma mãe
para estar dando uma assistência, ajudando a professora, ajudando o ir e vir no caminho do centrão da igreja para o lugar onde ficam as crianças. Vamos dar o melhor lugar para as crianças. Aqui está o caminho da salvação em cânticos, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os bons e os maus. Todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Crê no Senhor Jesus. Não. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem fazer um cântico. Eu procurei saber, hoje não vende mais cânticos na PEC. Então, vocês podem, com isso aqui, fazer os seus próprios cânticos, para vocês já terem material na cartolina. É muito bom usar cânticos assim, não usar só a mídia, não. Você fazer o seu cântico e interagir com a criança, entendeu? Tem poesia, tem um exemplo de vida. Essa poesia eu fiz para o meu neto. Ele precisava de uma poesia para o Dia da Árvore, e eu fiz e eu coloquei ela aqui. Mensagem para o Natal também, que é uma poesia. Enfim, um pouquinho da minha apostila. E no final, eu amo muito essa desenho que foi minha filha que fez. E para mim, é uma casa. A criança, eu e você, somos o templo do Espírito. Essa casa tem um olhinho, se as olhos forem bons, todo o corpo será. Essa casa tem um ouvidinho. E Jesus falou, eu vou comparar você a prudente, se você colocar a sua casa na rocha, a rocha que é Cristo. Essa casinha está na rocha. Essa casinha tem boquinhas, palavras bondosas são como mel. Essa casinha tem olhinho, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será. Essa casinha tem mão, abençoa, Senhor, a obra de minha mão. E essa casinha tem uma fechadura, uma porta, e ela se abriu para Jesus morar. Só que essa casinha está vazia. E o que enche essa casinha é o fruto do Espírito, entendeu? Aí vocês vão poder ouvir o Espírito Santo e saber da importância desses 9 gominhos do Espírito Santo. E esse trabalho aqui também dá para você trabalhar por muitos meses com a criança. E aqui está ela atrás novamente, que tem os versículos bem fáceis de você ver. E a gente vai estar dia 18 de maio, no Instituto de Janira. É uma extensão de uma faculdade, que é da minha filha, Daniela Sanches Froze. E ali no Pedra de Itaúna, no 3º prédio, 2º andar, no Polo de Janira. Mas eu vou vocês vão estar entrando, me fazendo perguntas e tal, e a gente vai estar dando também o telefone para poder vocês ligarem para lá e marcar, tá bom? Aqui também está o meu nome, né? Eu tenho também Facebook. Qualquer coisa pode pelo Face mandar para eu dar mais detalhes. Meu nome está assim mesmo, Eni Sanches Froze, tá bom? Fiquem na paz.